Ok, vamos nessa, dando sequência. Vamos trabalhar agora a parte de máximo divisor comum, também chamado aí de MDC ou MEDC, né, conforme aí a região, a, né, pronúncia vai alterando. Mas o importante é o quê? A gente saber calcular o quê? O máximo divisor comum. É isso aí, vamos nessa então. Quando falamos de máximo divisor comum, poderíamos enumerar todos os divisores de cada valor individualmente e verificar qual é o comum e maior. Mas seria muito trabalhoso em algumas circunstâncias, né? A depender do número aí, pode existir o quê? Né? Uma quantidade muito grande de divisores e isso dificulta, vai ser um trabalho, né, braçal muito árduo. Então, né, qual é o processo aqui para a gente fazer, então, para a gente calcular aqui fatoração? Claro, a gente pode trabalhar com o processo da fatoração individual ou a fatoração simultânea. Quando a gente fala de fatoração individual, não é um processo mais prático, mais usual, mas em alguns casos a questão pode exigir que você tenha que usar esse processo. O mais comum, o mais usual é, né, trabalhar aí com o processo da fatoração simultânea. Ok? Vamos ver isso na prática, como funciona, colocando a mão na massa, então. Calcular o máximo divisor comum de 36 e 60. Só que aqui, nesse primeiro processo, vamos trabalhar com, né, a fatoração individual. Então, 36, pegando aqui, fatorando 36, o que a gente obtém? Por 2, 18. 18 por 2, 9. 9 por 3, 3. E 3 por 3, 1. Pronto, então concluímos aqui a fatoração. E para esse número 36, o que a gente obteve aqui, ó? Um fator 2, não é isso? E um fator 3. Lembrando que o fator 2 aqui, ele está ao quadrado e o fator 3 também está ao quadrado. Certo, vamos repetir o mesmo procedimento com o número 60. Então, quando a gente fatora aqui, o que a gente vai obter? Ó, por 2, 30. 30 por 2, 15. 15 agora por 3, 5. E 5 por 5, que é igual a 1. Diante dessa circunstância, o que a gente vai obter aqui? Um fator 2, um fator 3 e um fator 5. Certo, beleza? Né? Também o que? Os expoentes, ó. Então, 2 ao quadrado, 3 a 1 e 5 também aqui, a expoente 1. Certo. Agora, como que a gente faz, professor, para descobrir, para determinar aqui, ó, esse máximo divisor comum aqui? O que a gente vai verificar aqui? A gente só pode trabalhar aqui agora com os comuns. Veja que qual é o fator comum aqui? É o fator 2, comum, ó, fator 2. E o outro fator comum é o fator 3. Então, a gente tem o fator 2 comum e o fator 3 também, que é comum. Sim, mas a gente está falando de divisor. Então, como que a gente vai trabalhar? A gente pega sempre o 2 e 2 ao quadrado, é igual, então não faz diferença. Então, vezes. Agora, o 3 aqui é 3 ao quadrado, 3 elevado a 1. O que a gente pega? O menor. A gente escolhe o menor. Entre eles, a gente vai escolher o menor. Então, veja o seguinte, que é importante destacar aqui que quando os expoentes forem diferentes, a gente pega sempre o menor. Ok? Beleza? Então, ó. Por que isso? Porque tem uma diferença em relação ao mini múltiplo comum. Porque no mini múltiplo comum, a gente pegava todos, não era só o que era semelhante, né, que era comum, a gente pegava todos os fatores e caso existisse, né, um fator comum, a gente estaria usando o que? O maior expoente. Se existisse o fator comum, a gente pegaria o maior expoente. Aqui agora não, a gente pega apenas os fatores comuns, porém o que? Né, de menor expoente. Então, só destacando aqui, né, mais uma vez, para a gente lembrar, ó, o 2 é o quê? Um fator comum. E o 3 também é um fator comum. Tranquilo?
Beleza? Então vamos lá, vamos nessa, vamos seguindo, né? Vamos em frente. Ok, professor, esse 3 aí a gente nem está conseguindo ver claramente. Pronto, deixa eu melhorar aqui. Beleza, agora ficou melhor, né? Então, diante dessa circunstância, ó, o que a gente vai obter aqui como máximo divisor comum para esses dois números? 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 3 é igual a quanto? 12. Então, ó, veja que o máximo divisor comum entre 36 e 60 é o 12. Ok? Beleza? Tranquilidade. Não é isso? Vamos lá. Professor, pode ser calculado também pela fatoração simultânea, não é isso? É o que a gente vai trabalhar agora, nesse exemplo. Ó, calcular o máximo divisor comum quer dizer, os números são os mesmos, apenas o que? Trabalhando o processo aqui agora da fatoração simultânea. Então, ó, o 36 e o 60 de forma o que? Simultânea aqui agora. Certo. Vamos lá. Por 2, agora ó, é importante destacar isso aqui. A divisão para ser executada neste processo, ela só é possível, essa execução só é possível, né, essa divisão só é permitida se ambos forem divisíveis pelo mesmo fator. Tranquilo? Ou seja, 36 pode por 2 pode, dá quanto? 18. 60 pode por 2 pode, dá quanto? 30. Ok, podemos continuar a divisão por 2? Veja que sim, que é possível. Por quê? Porque tanto 18 quanto 30 são divisíveis por 2. 18 dividido por 2 dá 9. E 30 dividido por 2 dá quanto? Dá 15. Ok? Veja, ó. Agora, posso dividir por quanto? Por 3, porque tanto 9 quanto 15 são divisíveis por 3. Então, 9 por 3 é igual a 3. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Observe que agora ó, 3 e 5 não tem mais divisores comuns. Então, a gente encerra, a gente para por aqui. É diferente lá do mínimo múltiplo comum, que tem que terminar com todo mundo 1 aqui, né? Nessa relação de cá. Né? Aqui não precisa, né? Terminar com todo mundo 1. Lá no mínimo múltiplo comum, todo mundo 1. Sim, da mesma forma, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai executar o processo da multiplicação. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 dá quanto? 12. Então, veja que a gente consegue obter o mesmo resultado. Ó. Qual foi o resultado lá aqui, ó, pela fatoração individual? 12. E agora, pela fatoração simultânea, também, né, o resultado 12. Então, veja que não altera o resultado. Né? E o processo aqui ele é um processo que mais prático. Então, o que a gente precisa entender? Que no processo da fatoração, no cálculo do máximo divisor comum, a divisão, veja que a divisão ó, ela só será executada, então, ó, condição aqui importante, se o quê? Se todos forem divisíveis, ó, pelo mesmo fator. Então, todos pelo mesmo fator, ok? Beleza? Então, ó, aqui é na relação do processo prático. Certo, aqui não tem mais aquela obrigatoriedade de terminar em 1, mas o processo de encontrar o resultado é o mesmo, multiplicando os fatores encontrados aí, né, ao longo das divisões. Professor, tem como aplicar isso em uma questão? Exatamente, é o que vamos, né, observar agora. Questãozinha aqui diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o valor do máximo divisor comum, né, de 72 e 168. Ok? Então veja, ó, aqui está deixando bem claro. Vamos fazer aqui, tirar aqui um raio-x da questão, traçar aqui um desenho, né, mental. A gente tem dois valores. Aí está pedindo o quê? Máximo divisor comum, ó, entre esses dois valores. Sim, então, diante dessa circunstância, né, fica fácil trabalhar aqui. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a, né, fatoração e vamos utilizar o quê? A fatoração simultânea aqui, ó, essa decomposição já, né, dos dois números aqui. Pode por 2? Pode, porque ambos
né, por 2. Tem que ser os dois, não pode ser somente um. Os dois tem que dividir pelo mesmo fator. 72 por 2 é igual a 36. 168 por 2 é igual a quanto? Né? 84. Pronto. Ainda pode por 2? Pode, professor. Então, vamos lá. 36 por 2, vamos ter 18 como resultado. E 84 por 2, 42. Ainda é possível por 2. Aqui, 9. E aqui vamos ter o que? 42 por 2, 21. Agora por 3, não é isso, professor? Exatamente, por 3. 9 por 3, 3. 21 por 3, 7. Agora não tem mais, né, divisores comuns aqui entre 3 e 7. Então, se não há divisores comuns, então para por aqui. O processo está concluído. E para encontrar o resultado aqui, professor, é só multiplicar, não é isso? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2 é igual a quanto? 24. Portanto, ó, o máximo divisor comum entre 72 e 168 é igual a 24. Isso aparece em qual alternativa? Letra B. B de quê? De broquei. É isso aí, show de bola. Veja, ó, que fica muito simples, muito prático. Quando a gente aplica o processo, é só o quê? Correr pro abraço, né? Seguir o passo a passo, comemorar depois. É muito prático, muito simples, ok? É isso aí. Ok, se liga aí. Então, nos veremos em breve com mais conteúdo. Bons estudos!